Oi, gente, e agora? Tá travando? Vão dizendo aí se tá dando certo. Vamos aguardar a André entrar novamente. Problemas técnicos de quarentena. Pronto. Oi, vamos lá tentar. Como tá a imagem? Tá dando certo? Agora está muito melhor. Consideravelmente melhor. Pois vamos embora. Então, eu acho que as pessoas ouviram, mas não consegui entender nada do que tu falou na tua resposta. Tudo bem você refazer? Então, eu Nada, queria nem problema. saber como se deu, né, esse processo da tua entrada nessa coisa do cordel e como foi esse contato com a poesia, apesar de saber que Tabira já é um convite a ela. Então, estava falando exatamente dessa sorte, né, dessa coisa boa de ser do Pajeú como um todo, não só do Tabira, mas do Pajeú. E, assim, o processo de formação mesmo, ele vem de muito longe, e o processo o contato, né, digamos que o contato com a poesia, na verdade, ele vem de uma forma muito natural aqui, que a gente tem a Rádio Pajeú. Todo mundo conhece, antes era AM, há pouco tempo foi que ela veio a se transformar em FM. E o alcance Sim, acabou sendo maior. Mas naquela época, quando eu era pequena, ia muito pro sítio dos meus avós, lá em Lagoinha. Eu ouvia muito a Pajeú. Então era de lei escutar o programa também de viola, né? Que é meio-dia, ali a hora que a gente está chegando para almoçar e tal. É o encontro com a poesia. certo. Então, esse contato inicial me fez realmente tomar gosto, né, por todo tipo de poesia, porque inicialmente a gente tem esse contato com a poesia de viola, né, e naquela época era realmente o que a gente tinha acessível, era o contato com a poesia de viola. Essa coisa da declamação, da poesia, do poeta de bancada mesmo, já foi bem mais popularizado depois, né? Já aí nos grupos de cultura, na APTA, já foi bem depois mesmo esse processo. Ah, um cheiro Certo. para Geisa e Rosa, estão lá em Jacobina, entraram aí também. Edmilson, Francisca Araújo. Então, um cheiro pro povo que está entrando. Sim, é, Certo. tanto que essa coisa da formação cultural que vem daí, a gente consegue levar também essa poesia, essa referência toda de formação para tudo que a gente vai depois, né? Seja na educação, seja na rua, seja nos grupos, seja nos eventos, em todo lugar a gente acaba também tendo como referência maior essa poesia de primeiro contato que a gente tem. Certo. E você falou de educação. Uma coisa que eu noto muito é que muitos dos poetas e das poetisas acabam também se tornando professores e professoras. E acredito que você também passou por esse processo, né? Por essa fase Sim, aí. sim, sim. Esse processo, ele realmente é muito forte na gente, né? A gente tem aí o exemplo de muitas poetisas que estão na educação, né? A gente tem o Sim. exemplo de Helenilda, de Francisca, de Verônica Sobral, é, estão na educação, mas outras que saíram da educação também, a gente depois ao longo do tempo vai citando. Mas eu também fui professora. Na verdade, o meu contato com a poesia vem exatamente quando eu faço o curso normal. Eu sou de escola pública, eu sou do Arnaldo, da formação inteira da Arnaldo Alves Cavalcante, da Itabira. E os Sim. primeiros contatos com a poesia, para a gente foi uma alegria muito grande, porque não é todo mundo que tem o seu ídolo, né, a sua referência muito próxima do seu convívio. Não é todo mundo que tem essa sorte, essa bênção. E a gente tem, quem é Tabira vê isso com naturalidade. A gente tem na referência uma pessoa que muito próxima de todo mundo, que é Dedé Monteiro, né? Então, Sim. Dedé é essa figura humana
de tão bom que é, chega a ser besta, a gente brinca com ele, diz isso. Aí eu disse, não, e teve um tempo que eu pensava que Dedé realmente era uma coisa assim, sobrenatural, sobre-humana, não tinha Ainda noção penso. da grandiosidade disso, não. Mas aí, quando ele começou a errar, quando ele começou a, sabe, aí eu disse, graças a Deus, Dedé é humano, ele é realmente falho, ele também é gente da gente, ele é gente feito a gente. Então, o Dedé foi uma das grandes E o que, referências, e o que não como diminui o fato de ser sobrenatural, né? Porque ser gente igual a gente, fazer tudo isso que ele faz, torna ainda mais Dedé tem uma sobrenatural, né? grandiosidade imensa, ele é extraordinário, assim, na humanidade que tem, na humildade e Sim. na generosidade. Dedé é muito generoso, ele abre espaço para muita gente, ele faz muita gente ser conhecido, né? Porque ele brilha e faz outras pessoas brilharem, ele não quer só para ele. Mas enfim, Dedé é isso tudo na vida de todo mundo e na minha não seria diferente. Então eu acabo tendo esse contato muito próximo com o Dedé, mas tenho também com muita gente que ao longo do tempo, com a escola, com a sala de aula, quando eu estava estudando, tinha muita referência boa, né? Eu lembro que eu tive uma palestra ainda, eu ainda tive a sorte de ter participar de uma palestra de Celeste Vidal, né? Celeste Caramba. Vidal, que é uma das grandes referências de nós mulheres, né, na poesia, Sim. ela que foi professora, poetisa, líder das ligas camponesas, né, lá em Vitória de Santo Antão, foi quando se deu a prisão e ela passou mais de 3 anos na prisão e tudo mais. Foi a primeira E, presa política, né, da ditadura. exato, exato. E, assim, infelizmente muito esquecida, né, dessa grandiosidade dela Isso. nessa luta social. Mas a gente tem um apreço muito grande por Celeste, eu a conheci pessoalmente, foi a última coisa que eu vi, mas eu lembro muito bem disso, na biblioteca do Arnaldo, e foi uma coisa maravilhosa. E Celeste tem uma coisa, inclusive estou com alguns livros aqui da minha amiga Mônica Mirter, né? Mônica também declama muito Celeste, em todos os eventos que a gente participava e tudo, Celeste estava muito presente nas reclamações de Mônica, né? Então, e ela diz, um galope muito arretado, diz: só quero viver se for bem feliz, só quero um amor se for verdadeiro, só quero meu povo sem cativeiro, só quero sertão, meu bem de raiz, só quero canto se for de concris, para esse meu sonho poder embalar. Só quero a luz se for do luar, só quero dizer que a vida é chama, que só fica acesa naquele que ama, nos 10 de galope na beira do mar. E ela termina dizendo: nos 10 de galope revira o sertão, de baixo para cima, de cima para baixo, sem lida, sem vida, sem água ou riacho, nas filas da morte se faz procissão. Menina, mulher, de lata na mão, cavando esperança sem ela chegar. Me solto, revolto, me ponho a gritar. Nordeste, sacode, teu povo valente, acorda gritando, sou independente, e quebra as comportas das águas do mar. Isso é Celeste É, Vidal, que é uma referência muito forte para a gente como mulher, é, como referência viva, né? Tem sim. muita coisa ainda para a gente explorar, tem muita coisa para ser dita e mostrada de Celeste, e a gente está aí num processo assim de revisitação da memória de Celeste. Eu estou numa situação aí com o Belinha, que depois a gente vai explorar um pouco mais isso e quem sabe sair uma coisa bacana aí sobre Celeste, que é tão esquecida. Lembrada, porém esquecida pelo valor tão imenso que tem. Outra Sim. referência grande, Tainara, que eu tive, eu lembro assim de 4 referências mais próximas, né? Que é Certo. Celeste, porque ela é de Água Branca, mas é tabirense também, como ela mesma sempre disse, eu sou paraibana de Água Branca, mas sou pernambucana de Itabira e de Vitória de Santo Antão. Aí Certo. nós temos também Carmen Pedrosa, que é da Borborema, a Borborema aí de Itabira. É, Carmen tem o livro Vitória Régia e deixou um material para fazer o Globativo. Até num documentário aí de David, da Lina, as meninas, Driele, sabe muito bem que tem um material e que talvez a família dê seguimento a esse projeto do livro dela, do Globativo. E Carmen Pedrosa passou muito tempo em Recife, na verdade. Era muito bem relacionada com os poetas, com os violeiros, porque na época, como eu disse, realmente, se na minha época ainda tinha aquela coisa mais restrita ao violeiro, imagine na época de Carmen Pedrosa, né? E Carmen Pedrosa diz: democracia não é
a nódoa da lei forjada, que expulsa os pobres das fábricas, sem seguro, sem ter nada, e manda um batalhão se armar para em seguida espancar a multidão desarmada. Democracia é igualdade, direito e filantropia. Era o que Gandhi pregava, era o que Cristo fazia. Vem Cristo pregar de novo que os monstros que matam o povo mataram a democracia. Então, Carmen Pedrosa, atualíssima, né? Na época que esse livro ele é de 83, salvo engano. Esse livro super atual, ela fala muito do sertão, fala muito da terra dela. Ela tem muita coisa que da gente mesmo. E é muito atual. É uma outra referência que a gente também carrega. Ela tem uma ligação muito grande com Collor. E Collor também me ajudou muito nesse processo de iniciando na poesia. Aí nós temos Dona Nevinha Pires também, que é escritora, as referências maiores que a gente tem da história de Itabira. As referências são contadas por Nevinha Pires no livro dela, Tabira e Sua Gente, que é lá de 85, por aí. E temos uma outra grande... É prosa, né? Não. É prosa, é prosa. E Dona Nevinha também participava, foi sócia fundadora da APTA, né, da Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira, da qual eu também faço parte. E junto de Dona Nevinha, nós tínhamos também assim, outras mulheres, assim, Dona dos Anjos, mas temos uma hoje que é muito falada, muito lembrada e muito atuante em tudo que faz, que é Dulce Lima. Dulce é oficineira, ela é cronista. O livro dela, Sertão, um cenário de crônicas e versos, é por isso também que a gente vê assim, a participação muito forte da prosa na APTA, até porque leva o nome, né? Associação dos Prosadores e Poetas dos Poetas e Prosadores de Itabira. Então, Dulce tem um hobby agora de participar dos concursos de trovas. Eu vou trazer, eu não consegui trazer um que ela fez, que é de Angra dos Reis, mas ela agora é internacional. Dulce Lima tem, o último que ela participou no Uruguai, ela diz o seguinte: o tema era guia. Aí ela diz: sem saber por onde eu ia, na confusão dos caminhos, você foi, enfim, meu guia, que me afastou dos espinhos. Esse é o último dela, o recente, que é desse mês. Em outro, ela também participou num concurso internacional, acho que do Canadá, que diz: saudade e angústia crescente de uma soma sem parcela, onde quem conta é quem sente a tristeza que tem nela. E um outro anterior, do Equador, Jogos Florais, que diz: ela tirou em segundo lugar nesse. Esse anterior que eu falei, do Canadá, foi em primeiro lugar. E ela diz: coração, não sofras tanto no teu bater clandestino. Vê, nem mesmo o desencanto amordaça o meu destino. Então, Dulce Lima também foi uma referência muito grande. Dulce tem uma crônica que é a coisa mais linda do mundo, e eu me emociono sempre que leio, sempre que eu vejo, porque me traz para uma situação muito próxima de mim. A minha família mora ali na rodoviária, e é onde Dulce morou por muitos anos. Ela saiu dali já tem alguns anos, mas ela também acompanhou isso. E tem uma crônica que fala Êxodo Rural. Ela é lindíssima e fala da história de quem precisa sair daqui, né? E entra naquele ônibus amarelo, que é o ônibus da Itapemirim. É um monstro que engole sonhos e arrota desespero, desesperança, alguma coisa assim. É muito triste, mas é uma coisa que eu vivi, porque eu sou filho de agricultores, né? Meus pais são agricultores. Meu pai saiu daqui por muitas vezes para ir trabalhar na construção civil em São Paulo. E eu vivi aquilo ali. Então, todas as vezes que eu vejo essa crônica de Dulce, eu me emociono muito, muito mesmo. E ela tem outras, né? Tem a boneca, tem espiga de milho, a história que fala dos pardais, da praça, Gonçalo Gomes. Então, Dulce Lima é uma figura que a gente tem como referência. Eu só tenho, assim, boas referências, né, de mulheres mais próximas. Porque, na verdade, nessa época, eu já lia muito na escola, por uma obrigação, né, que a escola nos impõe, aquela história das resenhas críticas dos livros. Aí tinha Machado de Assis, José de Alencar. Teté sabe muito bem disso. Teté é a esposa de Teté, foi minha professora de português. Tive também
a sorte de ter uma professora bem exigente, como Teté foi, e depois segui com Dona Socorro Dias aqui na faculdade, na minha formação de letras. Sim, Então, essas referências, a gente também, isso de Tabira, né? Isso que eu tenho de referência de Tabira, mas assim, permeando o Pajeú, daqui a pouco eu vejo que tem Anitta Catota na viola, de mais distante tem Mocinha da Passira. Então, só mulheres que realmente são muito fortes e a gente tem uma gratidão muito grande. Depois disso, eu vejo que Mônica declamava muito, essas pessoas que já falei, Celeste Vidal e tudo mais, mas tem Bia Marinho, entra na missa do poeta já quando eu estou na ata, trazendo a poesia, trazendo Zé Marculino na música, que era poesia pura, trazendo a poesia dela, né? Então, já passa para um âmbito maior, uma coisa maior, que foi aí essa parte de Bia e traz outra geração, né? Que é já sim. depois da de Dulce, aí vem a geração de Bia. Pois. Essas Ô, referências André, mais anteriores, acho que depois a gente acaba tendo, né? No convívio diário, e que pode falar que depois aí eu cito algumas delas. pronto. É, essa coisa da mulher muito presente assim no Pajeú, apesar de que ainda sempre secundarizada, por exemplo, nas mesas de glosas, e tem representante de mesa de glosa aqui, secundarizada no espaço de declamação, nos espaços de até no sentido de sair da oralidade e transformar em coisa escrita a poesia, né? E deixar para a Hum, posteridade. Severina Branca, por exemplo, que alguém citou aqui agora, tem muita coisa feita, mas não é uma coisa escrita que ficou documentada. E aí perde-se na oralidade muitas dessas coisas, né? Tem Rafaelzinha também, tem um pessoal. Então, eu queria que tu falasse exato. um pouco disso, né? Dessa, apesar de estar citando tanta gente boa, tanta gente grande, como falaram aqui, mas cadê a coisa da posteridade da poesia feminina, né? Infelizmente muita coisa se perde e a gente acaba assim, foi citada Severina Branca, Bruna, acho que foi Bruna Moraes. A dificuldade que se tem de encontrar uma coisa, um registro escrito é imensa. A gente sabe do mote de Severina, conhecidíssimo, né? Agora, o que tem escrito realmente se perde. E principalmente naquela época eu acho que era mais ainda porque não tinha a mulher não tinha essa visibilidade no meio poético, né? Tem o preconceito, tem a ignorância. A ignorância não é o fato de não conhecer, não querer, é o não querer conhecer, é o não querer fazer essa mulher visível, né? É de Total. ignorar mesmo, é de ser indiferente. Infelizmente, eu lembro que David fez um trabalho, ele da faculdade, ele e Maria Jaci. E foram lá falar com a Anitta Catota. E a Anitta, tudo que falava era em verso. Aí ele disse, sim, mas agora já pode falar normal. É só para responder aqui, pode falar normal. E ela respondendo em verso. Perguntava alguma coisa, ela respondia e tome poesia. E isso também se perde. Se você não tiver, eles foram com o propósito de estar com uma câmera na mão, de estar, né, acompanhando tudo. Mas esse propósito se perde se não tiver com esse mecanismo. Quanto não foi Sim, perdido? Quanto Dona Luzia Batista não tem perdido, né? Quanto de Severina Branca não se tem registro por isso? Infelizmente não tinha, né? Eu acho que já tem uma preocupação maior a partir de um tempo para cá para isso. Esse livro de Carmen Pedrosa mesmo, ele foi custeado pelos violeiros. Ele foi custeado pelos amigos dela. Então tinha-se muito mais dificuldade, né, do que hoje. O livro de Dona Luzia Batista veio por conta de um projeto social de Belinha e Vinícius Gregório, né, que foram atrás, que digitaram, que colocaram no papel o que ela dizia, aí eles passavam para o papel. A filha, muitas vezes, a sobrinha, a filha ajudava muito nesse sentido, mas aí perde porque realmente não tem quem faça esse tipo de trabalho. claro. Alguém aqui pediu uma poesia de Severina Branca. Por Eu acaso eu tenho vou. uma de memória aqui. Olha aí. Ela tem uma cestilha que diz: Sou mulher de sentimento. Sou mulher de sentimento, às 2 da madrugada, levando a chave na mão, deixando a porta trancada e uma filha na cama sem esperança de nada.
Que que era bonito. justamente o destino que ela já previa, né, para a filha dela, estando na situação de Severina Branca, que era uma mulher é, cujo emprego não era exatamente valorizado pela sociedade, não é ainda hoje, cujo trabalho não é. E a poesia dela é justamente a discussão que a gente faz no Clube do Cordel. A poesia dela não era vista como um trabalho, né? Ela era poeta, dizia os versos mais absurdos, mais grandiosos, mas ela não era considerada como uma pessoa trabalhadora da cultura. Ela era considerada como uma mulher prostituta, mais do que uma trabalhadora da cultura. E aí, já entrando um pouco na coisa do Clube do Cordel, um dos grandes pilares para que a gente tenha fundado o clube é justamente porque essa coisa da valorização do trabalho da cultura, a coisa de ser poeta, é uma coisa extremamente difícil de ser aceita pela sociedade como um trabalho formalizado que merece todos os aspectos de dignidade de qualquer outro trabalho. Então, a gente queria, dentro dessa tua fala, só fazer uma ressalva e parabenizar para o trabalho, acho que Belinha está aqui nessa live, para esse trabalho de ter documentado a poesia de várias pessoas, que eu acredito que não foi só a de Luzia, mas que é Não. uma rede que acontece aqui no Pajeú de documentar esse trabalho da literatura feminina e de dar dignidade a isso, porque eu acho que a grande luta nossa é conseguir que seja uma profissão reconhecida como todas as demais, com todos os direitos, e, enfim. A gente não vai muito longe, assim, quando eu falo que entrei na APTA, acho que eu entrei na APTA em 97, eu, Verônica, Neide Nascimento, Verônica Palmeira, e a gente já vinha de um grupo de teatro. A gente já tinha uma formaçãozinha ali na escola, porque no Arnaldo tinha um incentivo a isso, que era o FIP, Festival de Interpretação de Prosa e Poesia. E a gente rodava os poetas todos, e todo mundo cansa, né, dessa coisa toda. Não, vamos procurar. E a gente acabou se interessando também a fazer. Por isso, a escassez já era grande, que já tinham explorado tudo. E quando ia para os eventos, só quem participava de forma, como se diz, assim, remunerada mesmo, de forma profissional, era o violeiro, né? Então, a gente começou a ver que os declamadores participavam também, tinham a obrigação também de estar lá no evento, prestigiava, fazia, o declamador de bancada estava lá com o seu feito e decorava e estava lá de forma profissional, mas não recebia. Então a gente Sim. começou a realmente querer um espaço maior, não um espaço somente no evento, mas um espaço de reconhecimento, né? Uma conquista, porque aí era uma conquista dupla, né? A conquista da mulher ser reconhecida como poetisa, como poeta, como alguns gostam de chamar, mas como poetisa e como declamador mesmo, né? Uma coisa mais profissional. E aí a gente Sim. vem seguindo esse mesmo caminho para o escritor, para o cordelista, né? Por isso que é muito louvável o clube do cordel, dando essa visibilidade e trazendo essa seriedade, porque o cordel foi por muitas vezes um instrumento de alfabetização, é um instrumento de formação, né? Eu digo isso, Tainara, porque assim, o meu curso é de letras, aí eu fui professora por 6 anos em Carnaíba e professora primária, de zona Sim. rural. A realidade deles era a minha. Era ouvir o programa de rádio que eu tinha falado lá no meu passado, então eu aproveitei isso. Eles têm esse contato. E ficaram assim, muito maravilhados quando eu consegui levar Dedé Monteiro para eles, Sebastião Dias e tudo mais. Então, pessoas do meu convívio que levava com histórias que a gente tinha, e era o que eles ouviam também. E você passar a trabalhar com isso em sala de aula é libertador. Não é à toa que Paulo Freire tem toda essa referência para a gente, né? Então, daí dos projetos de educação, projeto de alfabetização, eu levei isso também para o curso de pós-graduação, que foi exatamente, eu não lembro agora, literatura de cordel, poesia popular como ferramenta de alfabetização. E esse trabalho foi feito por mim e por Neide Nascimento, né? Eu lembro que a gente voltou para a sala de aula para fazer esse trabalho, para ter o estágio e tudo mais. Eu não estava na sala de aula. Eu já era policial militar, Neide já era da saúde e Everaldo, colega nosso, era da Polícia Civil. Mas a gente foi, encarou, e assim a gente vê o quanto é maravilhoso trabalhar com uma coisa real, prazerosa,
e facilitadora. Facilita, é alfabetização, minha gente, é o gosto que eles têm de manusear, de pegar, então é muito, muito, muito bom. Não, e esse ano agora, É, só tem um dado, esse ano agora, no final do ano passado, teve uma escola de uma pessoa que foi em primeiro lugar no ranking da educação utilizando cordel na sala de aula. Então não é uma coisa do passado, é muito atual também esse dado do cordel enquanto instrumento de alfabetização. então, só voltando assim, mas aí, cadê a valorização para isso, né? Não, o cordelista tem que ir lá, não, deixa ele ler, deixa eu entregar aqui esse cordel para eu divulgar. Nenhum outro profissional defende uma causa, advogado não vai defender uma causa para divulgar o seu trabalho. O médico não vai fazer, o cirurgião não vai fazer uma cirurgia para divulgar o seu trabalho, mas não vai mesmo, ninguém. E não deve fazer. A gente tem que realmente mostrar o trabalho. A gente vê a desvalorização, o Belinha está colocando aí, até hoje o cachê de declamador no Pajeú é em média R$ 100. Minha gente, assim, como é que você vive disso? Não é à toa que muitos têm que sair do seu lugar comum, da sua zona. Ah, eu gosto de poesia. Eu mesmo fui me profissionalizar nisso. Eu sou péssima para decorar. Eu sou muito lezinha para isso. Eu sou desligada demais. Mas eu não fui fazer isso, o meu trabalho. Eu fui fazer uma outra coisa. Eu fui fazer concurso. Saí da educação de Carnaíba foi que eu entrei depois de 6 anos na Polícia Militar. E continuo trabalhando nos projetos educativos, porque uma vez professor, você sempre é educador, né? Então, mas falta essa valorização e ser visto como uma profissão. A gente tem que se fortalecer. A gente aqui no Pajeú tem que se fortalecer e dizer, não, a gente não aceita mais isso. A gente agora quer o reconhecimento devido, né? Para todas as Sim. profissões. Então, declamador, glosador, o glosador não senta ali e não recebe o seu cachê, a menos que eu diga assim, eu critiquei aqui a questão de outras profissões, mas a menos que seja uma questão ideológica sua. Não, eu tenho isso para mim e eu tenho uma cota de projeto social, né? Então eu vou fazer isso ali como filantropia, projeto social, mas não para divulgar o trabalho, já chega dessa história de estar divulgando o trabalho, gente, já foi. Então, Claro. eu estou vendo que muita gente está entrando e eu não estou prestando atenção aqui, mas Rayane, Ni, irmã Jeane, Tânia, eu acho que o Major Ivaldo está aí junto também. Então, todo mundo que conhece essa luta da gente já conhece toda essa peleja, né? Tá bacana. Bom, e seu Otacílio entra onde nessa história? Bom, o seu Otacílio tem uma. Ele é o pai do meu cunhado, ele é o pai do meu cunhado, né? Marcos é casado com minha irmã. E seu Otacílio é uma figura conhecidíssima lá em Itabira. E conhecida porque, numa certa época, a gente tinha um problema muito sério com Itabira e Afogados. Tinha uma rixa, acho que era por conta dos jogos escolares, tinha briga de todo tamanho. Mas seu Otacílio levou isso tão a sério que ele não passava nem aqui quando ia para Recife. Naquela época não tinha essa estrada asfaltada e tudo. Aí ele ia por Tuparetama, né? Ia aqui por Ingazeira, Tuparetama, fazia o arrodeio todinho, mas não passava em Afogados. Aí Marcos me conta os causos dele e disse isso, né? Que certa vez, só o pessoal construindo lá aquela torre, essa torre de telefone aí. E ele só escutando as piadinhas, escutava calado, com a mão no queixo, só escutando. Só ouvindo tudo, todas as provocações. E chegou um Zezito, era um político da época, chegou e seu Zezito Padilha, mesmo por gozação, ele olhou para seu Otacílio, olhou lá para a torre, aí disse, oxe, essa torre era para ser construída em Afogados, Afogados é muito mais desenvolvida, essa torre era para ser construída em Afogados. Ele olhou para ele, disse, muito fácil, bota nas costas e leve. Aí quando ele disse isso, dessa provocação toda, aí eu fiz no aniversário de Marcos, isso tem bem menos tempo. O engraçado é que eu fiz o artigo com o Neide sobre literatura de cordel e eu nunca tinha escrito cordel. Mas aí depois foi que eu vim atentar para isso. Não tinha feito uma capa, né? Pepita, pedi para Pepita fazer, aí Pepita, eu tirei uma foto da bodega. A bodega existe, ela é aí do lado, isso, ela é do lado da igreja, né? Por trás da igreja. Quem toma conta hoje é Inácio, que é irmão de Marcos.
Inácio e André, o filho dele. Essa bodega existe desde 1952, está aí no cordel. E essa capa do cordel foi feita a pedido de Belinha ao João Diniz, que é lá de Triunfo. É um artista, ela encomendou a capa, tanto desse quanto de uma focinha do além, que é esse outro, o meu segundo cordel. E tem outros trabalhos, um inclusive que foi para a polícia, quando um comandante foi para o Japão defender a polícia comunitária e fazendo um paralelo com o sistema Koban, lá no Japão. Então eu já fui para o Japão, não eu mesmo, mas por meio da escrita, né? Eu já fui. E fiz também um para meu pai, que foi nos 70 anos dele, contando a história de Cis Bravo, que é o meu pai, né? Cis Miron. Mas, assim, e projetos temos, mas esse período de isolamento não é muito de redução de jornada de trabalho para a gente. A gente acaba indo, vai dia sim, dia não para o batalhão, e quando não, está trabalhando no teletrabalho. Então não houve redução. A gente está na segurança, saúde, realmente não. Você entende muito bem disso, né? A gente acaba não seguindo o padrão normal do isolamento do fica em casa. Isso. Muito bem. E aí, gente, só para contextualizar vocês, esse cordel de Andréa, esse cuja capa é a bodega que realmente existe, fica o convite para conhecer Tabira, quem ainda não conhece. Tem de tudo lá, tudo que você imaginar. Bota jogo do bicho, passa jogo do bicho, aí tem tudo de miçanga, chocalho, para a época dos tabaqueiros, dos papangus, tem tudo lá, tem Eu tudo, acho que eu sei couro, que bodega é. sandália, sabe, né? Tem um Não, que fica do lado de um restaurante aqui, não? É do lado do é, restaurante, não? Sei ela qual é é. bem na esquina, né? Quando você vai subindo do lado direito da igreja, na mão, né? Na Sim, mão sim. certa. Então fica Sei ali de qual é. frente da lanchonete de Carlinhos. É conhecidíssimo, Isso. aí você encontra tudo de couro, de ferro, de barro, filtro, tudo que imaginar Aí, você encontra propaganda lá. gratuita para a loja. Sim, mas é porque é histórico. E lá era conhecido como o Senadinho. Acho que eles tinham um ponto de encontro que tinha muitos críticos da política sentavam lá para conversar com o senhor Otacílio. Então, por isso tem muitas outras histórias, né? Engraçadas também. Muito bem. E esse cordel que você pode conferir completamente, sendo membro do Clube do Cordel ou esperando para depois da pandemia, pedindo a Andréia para ela rodar mais cordéis. Mas se você for membro do Clube do Cordel, você vai ler esse cordel na íntegra, já agora, durante a pandemia. A gente digitalizou o cordel de Andréia e ele agora é o homenageado do mês do Clube do Cordel. E assim que terminar a pandemia, vamos rodá-lo e entregá-lo fisicamente para todos os membros. E a gente convida vocês que estão na live a participarem, conhecerem mais, tanto do clube como do cordel. Bote nas costas e leve, vale muito a pena. Já li umas 3 vezes e na terceira estava lendo para o meu tio agora em casa e morrendo de rir também junto com ele. Muito, vale muito a pena. E aí vou pegar um gancho agora, antes da gente voltar a falar sobre mulheres na literatura. Sobre métrica, Andréa, porque aqui no Pajeú existe uma. Não é todo mundo, não, mas existe meio que um consenso grande de várias pessoas e poetas, enfim, representantes da nossa cultura, de que poesia e métrica são duas coisas que não se dissociam. É tanto que Manuel Filó, grande poeta aqui, quando ele fazia um poema que não tinha métrica, não era um poema, era um pensamento, né? Então, chega a esse nível de a poesia está contida apenas na métrica e não tem para onde. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas... Poxa, eu vi uma coisa antes, há muito tempo, eu acho até que foi Dedé quem disse isso, que tem situação que a gente faz um poema e obedece toda a métrica, toda a estética, mas não é uma poesia, né? É um poema. Mas tem coisa que você escreve livre, longe de toda essa nomenclatura, desse padrão de rima e de métrica, e tem muita poesia nela. Eu não Sim. sei agora se foi Dedé. Então, eu acho que isso é relativo. Tem alguma coisa que se escreve livre e toca muito a gente. Isso é poesia pura, né? Então, a gente tem que também obedecer o que é que quer. É um concurso, pronto. Então, o concurso vai ter, o padrão normal, é cestilha, etc. Então, vai obedecer realmente a norma, padrão da gente aqui, da poesia popular, tudo bem, então você vai exigir a métrica e tudo mais. Mas é para você fazer o leitor sentir, é para você sentir, botar no papel aquilo que você sentiu, então
Eu acho que a gente não pode se ligar a essa coisa da métrica, da coisa presa, a rima. É livre, né? Eu acho que aí a gente tem que realmente abrir espaço para a liberdade. A gente tem que ser mais livre. Não, o mundo já nos exige isso. Então, na poesia não seria diferente, né? Tocou, sensibilizou, então tem muita poesia. Apesar disso, você utilizou o cordel metrificado na escola. Então, Sim, qual é a sim. importância do ensino dessa norma, da métrica, do sistema de rimas? Sim, sim. Aí a gente tem que. A gente dá as opções, né? Lógico, principalmente no estudo sistematizado. A gente tem que dar o que exige e deixar também aberto para que você faça aquilo que sente, né? Ótimo. Então, já anuncio que em breve estamos lançando um novo curso de métrica, rimas, literatura de cordel aqui no nosso clube. Quem se interessar por isso pode falar no inbox, que a gente vai trocando ideia. Ainda durante Coisa a boa. pandemia ou quarentena, a gente vai estar lançando isso, tá certo? Ótimo, ótimo. Muito bem. E aí, mulheres na literatura, eu te interrompi. Não sei Não, se você. então, assim, e a gente fala um pouquinho de mulheres no cordel, que a gente já tem alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui em casa, na minha exposição ali, eu tenho cordel de Daiane Rocha, né? Eu tenho cordel de Tainara Queiroz, eu tenho cordel de Isabelle Moreira, de Mari Bijo, que não é daqui, né? Mariane Bijo é de Recife, mas compõe também, de Pepita Lins, que hoje está no Sul, mas Pepita tem um que é quando a festa termina, ela é em relação à missa do poeta, e tem de Odília Nunes também, que tem se mostrado muito agora escritora, né? De cordel, de poesia e tudo mais, além de todos os outros atributos que ela tem de cultura, né? Multiartista. Nós temos na poesia, que aí já foi, eu falei da geração anterior até chegar em Bia, e tem uma outra geração, que é a que eu faço parte, que é Verônica Sobral, que é referência nossa, porque a gente está no mesmo ambiente desde então. Né? Verônica também foi professora comigo lá em Carnaíba e saiu na época que eu também saí para ir para a polícia. E nós temos Verônica Sobral, que diz: como assim, minha gente? Isto é verdade? O que quis nos dizer o presidente, que não está nem aí para a crescente e exorbitante soma da mortalidade? Como pode-se fazer tanta maldade, não ter alma, não ter nem compaixão, não pensar na tristeza do irmão, nem tão pouco na dor, no sofrimento? Não sei como, tão sem discernimento se tornou o presidente da nação. Como pode o Brasil desgovernado desfazendo o seu hino nacional? Como pode tão déspota e imoral, presidente sem respeito e sem cuidado? Como pode um país lesionado na saúde, na fé, na empatia? Como pode tanta morte todo dia e de forma tão fria e irreverente? Cruelmente, este tal de presidente trata a causa em tom de ironia. Lindo. Verônica continua sendo uma grande referência, não para mim, não só para mim, porque eu já acompanhei, a gente é amiga de quinta série, sei lá, eu frequentava o sítio Verônica, a gente morou junto, então tem ela é muito forte, né, na mulher, e ela tem aquele soneto muito conhecido que é Sou Mulher, né, sou guerreira, sou forte, sou mulher, todo mundo declama. Eu já tentei trazer outras coisas que não são muito conhecidas. E na época também nós tínhamos Neide Nascimento, que declamava muita coisa de Chico Pedrosa, de Zé Laurentino, são referências muito boas, né? A gente tem, na verdade, referências muito boas dentro da APTA. Zé de Sim. Mariano, Dedé Monteiro, como eu já falei aqui, os outros, e tem muita referência bacana. Então tem essas referências que são da APTA. É Verônica, é Neide, é Wandra, Pepita, Lins, Sara Cristóvão, que ia declamar, botava um tamboretinho para Sara Cristóvão. Assim, não precisa tanto mais, né? Não mais tanto, mas ela era muito pequenininha. E na época também Monique D'Angelo, ela ia para a Missa do Poeta, não sei se era como musa do Pajeú, musa da poesia, alguma coisa assim. E Neide Nascimento diz: se a minha cor lhe diz o que eu lhe represento, por certo você não quis ser de Deus um instrumento, pois para ele a cor da pele não serve para julgamento. Então, são temas que essas mulheres têm abordado, né? Do social, da denúncia, da crítica.
e dessa situação que a gente não aceita mais, né? E não deixa de ter essa parte também digamos, de ruedeira, né? De sofrência. Então, o Andra, ela tem uma que diz assim: de tantas idas e vindas, de tanto puxa e encolhe, hoje é você que colhe o sofrer da despedida. Hoje vive sem guarida, pelas calçadas chorando, e por mim se humilhando. Pelos bares só roendo, não volto você querendo, nem quero você voltando. Aí Vixe, Pepita, nessa mesma linha de ruedeira, diz: relembrando os momentos que vivemos, eu parei e pensei em te encontrar. Encostada na mesa de um bar, percebi que não é como queremos. E lembrando também que nós sofremos com a ausência de dose de carinho, estando junto, sempre foi estar sozinho. Quero tanto te chamar, mas eu não chamo. Eu saí para te dizer que ainda te amo, mas mudei de ideia no caminho. Aí nós temos essas referências e temos Monique D'Angelo, que eu vou dizer aqui um soneto dela também, que diz: toda vez que te encontro é esta cena, o meu riso se vê por toda face, boca, olhos em um deslumbramento que não sei se é possível haver disfarce. Quando nossos abraços se encontram e eu sinto pulsar dos batimentos no meu peito que bate a 1000 por hora, te entregando calados sentimentos, que por ti só aumentam de tamanho. Tu que és meu sonhar, fora de um sonho, a razão das razões do meu cantar. Quando eu vou partir, a dor se ancora, pois é triste demais ter de ir embora, quando o corpo me clama para ficar. Nós temos essas referências mais recentes, né, que já é outra geração, não é mais a geração eu, Verônica, Maria Verônica Palmeira, Neide Nascimento, já é mais recente, né? E vem também, nesse mesmo período, uma pessoa que hoje ela não pode mais ser chamada de Isabel Moreira de São José, né? Ela é a Belinha do Pajeú inteiro, porque todas as causas que ela briga é pela cultura do Pajeú. Então, nós temos uma... inclusive, ela é madrinha do clube, viu? Vale Olha lembrar. aí. E ela só não foi agraciada com o título de cidadã tabirense ainda, porque esse mês seria a emancipação do Tabira, agora em maio, e por conta da pandemia ela não recebeu também esse título porque não houve a entrega, né? Mas é tabirense também. Por isso que a gente diz assim, a briga de Belinha não é só por São José, não é só pela cultura de São José, não é só pela poesia popular ou pela poesia de São José. É pelo Pajeú inteiro, é por um fortalecimento, né? Pelo engajamento maior com a APTA, com as associações, com os coletivos, e para que a gente também não aceite mais algumas formas preconceituosas, homofóbicas, muito taxativas, né? Então, a gente tem uma referência muito grande, apesar de muito jovem, né? Mas a gente tem uma referência muito grande em Belinha, e isso é muito bom porque é muito vivo e ela está sempre disponível. Aliás, disponível até demais. Para todos os projetos você vê, Belinha está sempre no meio. E ela diz: levanta teus braços, mulher soberana, entende que tu és força inconteste. Do ventre da vida no chão do Nordeste, também foste vítima de uma mão tirana. Por outros lugares, a luta é igual, mas juntas seremos força crucial, portanto andemos amadas unidas, de peitos abertos para o que vier. Faremos conquistas, guerreira mulher, umas pelas outras, todas por mais vidas. Então, muita coisa que a gente assim deixa passar, aí, mas assim, tem que ter esse reconhecimento, tem que ter essa lembrança de todas essas mulheres que fazem parte agora, e a gente às vezes esquece do poder que temos juntas e do poder que tem cada uma com o seu momento de fala. A poesia é para isso, é para denunciar, é para chamar atenção para aquilo que está sendo imposto a gente, né? Nós temos Mariana Teles com um assunto agora bem atual, que foi a situação de Miguel, né? Essa morte de Miguel, horrível e inimaginável que se dê da forma que tem acontecido. Então, Miguel cai, mas com ele se levanta o racismo que sempre nos venceu. Preconceito velado na garganta, estrutura que nunca envelheceu. São mães pretas que servem às mães brancas, foi o filho da preta que morreu. Minha voz é de Mirtes e de Marta. O lugar desta fala é de quem sente.
Não precisa ser mãe ou empregada, só precisa saber, sinceramente, que por trás de Miguel há uma mãe, que por trás da empregada existe gente. Então, Mariana Teles também, muito pronta, muito forte. De Tuparetama, e de Tuparetama também nós temos Mariana Veras, né, que diz: saudade é feito um poeta que escreve o próprio caminho. Acha a beleza da rosa na ponta de um espinho, mas sonha triste na cama quando se deita sozinho. Esse povo que escreve bonito demais, né? Que escreve muito forte. E temos muitos nomes, né? Muitos nomes ainda, mas nós temos Erivoneide Amaral, que numa mesa de glosas lá em São José do Egito, daqui a pouco vai estar aí no livro, falando sobre a arte de improvisar, foi na despedida da mesa, ela diz: hoje aqui vou ser cruel, qual o espinho de uma rosa. Como traz a cascavel, não sou doce, sou fel. Na boca da minha presa e peço, por gentileza, para ninguém me enfrentar, na arte de improvisar eu sou a melhor da mesa. Que é outro problema, a gente tem conversado muito sobre isso. Os motes precisam ser diferentes, as mulheres estão nas mesas de glosas, então não se admite mais que se diga: eu estou com saudade, não sei o que lá, o sorriso vem do sorriso dela. Então é uma coisa muito direcionada para os homens, né? Um machismo que a gente precisa mudar, a gente tem conversado muito sobre isso, e que bom que tem mudado, né? Porque aí tem que ser uma coisa mais universal. Não existe mais ele ou ela, existe todos e todas. Então a gente agora tem que saber se comportar também nesses momentos de evento cultural, de poesia, né? E não aceitar nenhuma forma de preconceito, nenhuma forma que constranja nenhum poeta ou nenhuma poetisa, né? A Helenilda diz: o livro é conhecimento, o conhecimento é poder. Quem lê sabe defender, assim é o seu movimento. Livro é o melhor argumento que para um filho a gente dá. Fruto bom só vai lucrar. Quem plantar boa semente, o livro bom livra a gente, nos faz livres para voar. Helenilda Amaral, muito, muito forte, Helenilda, muito boa, muito pronta em tudo que faz. Daiane Rocha também, em mesa de glosas. Oi. Inclusive foi a primeira mulher na mesa de glosas, Helenilda, e está presente aqui na live também. Um abraço para a Helenilda, foi a nossa última entrevistada também aqui do grupo. E a Helenilda foi a primeira surpresa feminina na mesa de glosas do Pajeú de Tabira. No ano seguinte foi Daiane Rocha e depois foi Francisca, e assim todo ano a gente tem um elemento novo. E que bom que tem um elemento feminino, né, a cada dia. Daiane Rocha diz: dessa vez o meu peito lhe esqueceu. A ferida de antes não mais arde. No relógio da vida é muito tarde para você ter de volta o que perdeu. Possa ser que seu peito seja meu, mas não quero você no meu presente. E a inspiração do meu repente nunca mais para mim você vai ser. Ficou tarde demais para você ter outra chance ao meu lado novamente. Daiane Rocha, que também tem cordel aí escrito por Daiane. Aí Francisca Araújo, né, de Guaraci, a gente vê que tem representante mulher em todas as cidades do Pajeú. Né? A gente foi analisar direitinho. Francisca diz: ventre fértil, república da igualdade. Por que tantos invertem teu conceito, arrotando o maldito preconceito contra a face da nossa identidade? Se estes atos hostis são, na verdade, praticados sem culpas nem pudores, e ao final tais instintos opressores mascarando este mal são esquecidos, vê se lembras, Brasil, somos tingidos pelo tom das virtudes, não das cores. E só para encerrar, assim, uma outra novidade, uma outra referência que nós temos, que é de Solidão, Milene Augusto, que também está em mesa de glosas aí, produzindo que só. Tem cordel também, né? Tem cordel também, Milene, não é isso? Milene, não, acho que ainda não, mas está encaminhando-se. Salvo engano, acho que tinha alguma coisa, mas Milene realmente ela escreve. E ela disse: é preciso um alguém para dizer que te ama, te quer e te admira. Um alguém que nos versos te inspira e te deixa feliz por merecer. É preciso encontrar um bem-querer para viver ao teu lado nessa lida. Te apoiar na chegada e na partida, te aceitar como flor e como espinho. Nesse mundo ninguém vive sozinho, é preciso um amor para toda a vida. Então, gente que escreve na linha de roedeira... Tem cordel. Tem, né? Tá falando aqui. Eu que desconheço ainda, vou procurar então.
Olha aí, tá vendo? Então nós temos muitas mulheres com cordel aqui e a gente tem realmente muita sorte em ter o Clube do Cordel, né? Agora vamos expandir tudo isso e eu acho que a gente tem que realmente ir para o ponto-chave, que é a formação, é a educação. A gente só é salvo pela educação. Isso. Então, eu queria só fazer um adendo. O Ilma não pode estar presente nessa live, Hum. mas participou de um projeto super importante, que foi a Poetas do Pajeú, fazendo justamente esse apanhado das mulheres em todas as cidades aqui do Pajeú, tentando, né, chegar onde dava para chegar. E tem um arcabouço grande agora de dados para a gente acessar quando quiser saber onde tem mulheres fazendo poesia. Claro que sempre falta e sempre tem meninas surgindo. Sim, Esse sim. E era que bom que tem, né? Que bom, porque nas asas da poesia é o cordel de Milena, a Francisca está acabando de informar aí. E nós temos, assim, a preocupação com quem está chegando na poesia e quem vai levar essa poesia. Porque a gente não pode ficar, a gente acabou de falar aqui numa faixa etária que para em Milene Augusto, que acho que é a mais jovem, né? De todos aí, de Helenilda, de Erivoneide, Dani Rocha, Francisca, todos esses nomes que a gente falou. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque quem está chegando? Quem aqui está realmente com esse papel de perpetuar a poesia? A gente tem que ter essa preocupação na formação, né? Então tem que se ter um cuidado maior. Não é à toa que São José do Egito tem, não é de agora, faz tempo, que tem na sua grade curricular a disciplina, a cadeira de poesia popular. Por que não estendermos isso para todo o Pajeú, né? Para que as crianças tenham essa formação e que tenham isso como identidade, porque é o que nos caracteriza. Poxa, a gente sai para qualquer lugar, qualquer estado, quando fala, eu sou do Pajeú, o povo enlouquece. Pajeú, a terra de Dedé Monteiro, Tabira, aí São José do Egito, eu conheço São José Aí do todo mundo Egito, de vai sair. Cancão, de Otacílio, de não sei o quê, de fulano, todo mundo conhece, tem uma referência, e essa é a nossa identidade, né? A nossa característica maior. Em Tabira, nós temos também uma coisa muito boa que já vem da infância rimada. Zé Carlos tem um projeto lá muito bom com crianças. E Ana Luísa, ela é filha do poeta Adeval Soares e de Cristiane. Moram em Borborema, né? Mora em Borborema com Cristiane, com a mãe. E ela realmente já está articulando. Ela foi da infância rimada de Tabira e ela subiu para a Serra, foi morar e estudar lá. Então lá ela já está articulando, ela já é organizadora do Infância Cultural. Então ela já é multiplicadora, ela já é também uma agente cultural. Olha que coisa boa. É uma adolescente, é Bacana. uma criança, mas já tem isso arraigado, né? E a gente já tem a certeza que a poesia não vai morrer aí, né? Então Carmen Pedrosa lá Não. na Borborema já está mais do que garantida de uma eternidade, né? E com Ana Luísa também, isso é muito, muito bom. Outras crianças, muitas outras, muitos frutos a gente já tem dessa geração mais jovem. E que venham mais, né? Eu disse uma vez sobre educação, se pudesse eu compraria com a moeda vontade, pouco mais de humildade, recheio, democracia, amor e dedicação. Compraria, além disso, mais e mais compromisso, exilando a diferença e resgataria a crença na nossa educação. Então, sem educação, Tainara, a gente não chega em lugar algum, né? Infelizmente. Concordo demais. A gente está chegando no finalzinho, e a gente sempre termina sentindo que falta assim, muito para se falar. E sobre esse tema que você trouxe, sobre a sua poesia, nem termina nesse cordel e ainda teria muito mais para falar sobre ele. Mas tem um conceito na psicanálise que diz que desejo é falta. E aí é bom que fique faltando, porque aí a gente fica na espera de que você volte a se comunicar conosco, tanto aqui na live online, como também quando a gente sair desse momento de isolamento, construir junto com a gente esse projeto de literatura Com popular. certeza. Você é uma Eu, pessoa que tem assim, muita muito, cultura. muito. Eu acho que eu já sigo essa quarentena há muito tempo, porque eu sou meio isolada, eu não gosto muito de eventos assim e tal. Aí eu, meu Deus do céu, vou dizer o quê nessa live? Vou pegar aqui as nossas referências, as nossas mulheres e divulgar o que nós temos de melhor, né? Sim, Não deu para mandar abraço para todo mundo, mas eu vi aí Simone, Jeane, são colegas da polícia, tem muita gente que eu não consegui falar, Rayane de São José do Egito, então muita gente que depois inbox a gente abraça todo mundo.
Dizer só um soneto de Ruedeira, que eu disse de Ruedeira para todo mundo, né? De todo mundo. Não sei se dá tempo aí. Dá? Muito bem. Novo Tom, que diz: o que se deu por carência, numa noite especial, parece tomar cadência num arranjo divinal. De repente, a própria essência do concerto musical escolhe nova regência para o sentimento real. Eis que agora é tudo lindo, um amor que já vem vindo, pensando em sempre ficar, uma orquestra de alegrias que amanhecem em poesias, querendo de novo amar. Então a gente tem do crítico, do social, do coisa, e da Ruedeira também, né? Por que não? Tem verso, como é que diz? Tem verso livre, tem verso parnasiano, e mesmo longe da Exato, olha aí. É isso sim. É Pajeú. Quem bebe dessa água aqui não volta mais não, volta diferente, viu? Volta não. É diferente. Bom, a gente chega ao fim sem ter chegado, e falando em chegada, vou concluir com um trechinho de Francisca Araújo, onde ela diz: as esperas rompidas sem chegada, no crepúsculo maçante das auroras, deixam marcas visíveis de pioras dos delírios febris da madrugada. Assim ela inicia esse soneto, que eu convido todos a conhecerem a obra de Francisca Araújo, que é da equipe do Clube do Cordel, e logo mais volta a fazer live aqui com a gente também, entrevistando esse povo lindo do Pajeú. E agora vamos embora para a minha madrugada. Olha aí, aproveitar o Santo Antônio Casamenteiro, né? Hoje é o dia ainda de aproveitar, fazer suas simpatias, ver se dá certo, né? Tainara, deixa eu só concluir com um soneto que eu ia dizer logo quando eu entrasse e eu acabei não dizendo. Mas é também reforçando essa força feminina que a gente tem e que a gente precisa também sempre reafirmar. Que diz, uma luta igual, né? Luta igual. Não seja moda, mas luta. Porque a cada agressão culpam a nossa conduta ou chamam provocação. Não é moda o movimento, nem a ideologia. E eu sei que o empoderamento deve ser o nosso guia. Distante de preconceito, rasguemos o nosso peito para falar de feminismo. Que busquemos ser iguais, para que as lutas sociais não tenham o nome modismo. Então, obrigada, Tainara, obrigada a todo mundo que esteve junto aí com a gente, né? Obrigada um cheiro bem grande. Seja sempre convidado a voltar. E um abraço para todo mundo que estava aqui, representantes da APTA, da Biblioteca da Alep. Tem, enfim, nossa madrinha, Isabelle Moreira, obrigada por ter comparecido. Jéssica, Francisca, Nilson, Carla, Mônica. Pessoal lá de Jacobina, Geisa, Rosa, de Janeiro, Mônica Mitz está em Caruaru com Mariana. Tânia, Major Ivaldo. Olha, Major Ivaldo foi uma força muito grande no processo lá de Patrimônio Vivo com Dedé Monteiro. A gente virou a madrugada. Belinha e eu, a gente ficava assim a semana inteira lá na casa dele. Quando ele ia pedir para tomar café, ele disse: eu posso tirar aqui os papéis da mesa. A gente ocupava tudo. Então, foi muito intenso o trabalho e ele foi uma força muito grande para nós. Então, todo mundo, né, Elizabeth, Neide, o pessoal da APTA, minha verdadeira escola, né? Porque lá na APTA nós temos tudo, né? Nós temos todos os segmentos e todos os partidos, todos os gêneros, tudo. Então, a nossa verdadeira escola é a APTA. Então, um cheiro para todo mundo aí. E obrigada ao Clube do Cordel por proporcionar tudo isso. E reforçando a campanha por mais seguidores para a APTA, porque precisam para fazer a live. Verdade. A mesa de glosas dia 17 e um bate-papo no dia 18. Então, a gente precisa de seguidores no YouTube, né? Para poder fazer essa mesa de glosas junto, em parceria com o SESC. Então, visitem lá a Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira e se inscrevam. Gente, um abraço. No próximo sábado, nesse mesmo bate-local, bate-horário, tem live de novo do Clube do Cordel. Estaremos aqui. Cheiro. Tchau.